Olá, hoje vou narrar uma história de terror que se passa em um convento. Um aterrorizante momento, vivido por Vivian ao visitar sua tia em seu leito de morte. Em uma colina cercada pela floresta, ficava o convento Santa Abadia. Diziam que as freiras havia feito voto de silêncio. Por esse motivo, o silêncio imperava por lá. Após muito desgosto, minha tia, por parte de mãe, decidiu que seria freira, e lá vivia há mais de 15 anos. Muito raramente voltamos a vê-la, e nas poucas vezes que meus pais estiveram lá, ela não emitiu uma única palavra. Em uma dessas vezes, eu estava junto e pude presenciar o quão estranho era tudo aquilo. Ninguém além da Madre Superiora falava nada, nem mesmo um cumprimento. Diziam ser um pacto de silêncio que fizeram, mas ninguém explicava o motivo. O tempo passou, e minha tia adoeceu muito e já não saía da cama. Meus pais conseguiram autorização para visitarmos ela em seu leito, e eu iria junto. Nesse momento, eu tinha 16 anos. O lado externo do convento era belíssimo. Aninhado por densas árvores, aquela construção de pedras chamava a atenção, embora devo dizer que não era por sua beleza, pois tanto por fora como por dentro, o local transmitia angústia para quem o observa. Suas paredes estavam cheias de musgo e, em alguns pontos, arbustos secos se amparavam nas paredes. Nem parecia que viviam pessoas naquele lugar e permitiam que ficasse assim, nesse estado de abandono. Quando chegamos para a visita, ouvimos o sino tocar. Por um momento, fiquei observando aquela melodia melancólica se misturar com o murmúrio do vento que vinha da floresta. Foi necessário esperar um momento antes de entrarmos, pois as freiras estavam em oração. Mas, enfim, entramos e fomos conduzidas pela Madre Superiora até o quarto de minha tia. O lugar era sufocante, com corredores longos e mal iluminados, cheirando a mofo. Passamos por vários quartos fechados por correntes e outros com portas que pareciam ser de ferro. Passei minha mão na parede e elas eram geladas e úmidas. A sensação daquele toque me causou gastura. Chegamos ao quarto de minha tia e lá estava ela, em sua cama. O quarto era minúsculo. O chão de madeira gasta rangeu assim que entramos. No local, a falta de iluminação era mais angustiante que no corredor. Uma figura de Jesus e um crucifixo enorme estavam pendurados na parede. Minha mãe segurou as mãos de minha tia e tentou conversar. A madre, parada ali, lançando olhares em direção à minha tia, como se a alertasse de algo. Ela ficou falando e falando por um bom tempo, e minha tia só ouvindo e olhando com o olhar parado, até que a madre precisou se retirar, e pude perceber que a atenção de minha tia começou a diminuir. Fui até a porta e observei a madre se dirigir para um lado do convento. Assim que a madre desapareceu dos meus olhos, decidi observar o local e caminhei pelos corredores para o lado oposto ao que a madre tinha ido. Tudo parecia igual, até que cheguei próximo a um ponto onde tinha uma grande vidraça colorida, e lá em sua frente, algumas estátuas de bebês, que eram iluminadas pela luz que passava pelos vidros. Elas eram tão realistas, cada uma com detalhes impressionantes nas mãos e nas dobras da pele. Acima dessas estátuas, um enorme crucifixo negro, e no meio, uma imagem de Jesus, com manchas vermelhas. Acima, ainda tinha a frase: "O silêncio guarda o segredo da salvação para as almas pecadoras." Tirei minha câmera fotográfica do bolso da minha jaqueta e comecei a tirar fotos. De repente, senti como se estivesse sendo observada. Virei e não tinha ninguém. Voltei meus olhos para as estátuas para tirar mais fotos, quando ouvi uma voz dizer: "Vá embora." Olhei à minha volta. Não havia ninguém. Somente um corredor vazio, cheio de portas fechadas.
Achei que estava ouvindo coisas criadas por minha imaginação, por estar naquele lugar, que poderia resumir como inóspito, e ainda estar caminhando pelos corredores sem autorização. Um lamento, seguido de um novo pedido para que fosse embora, voltou a me colocar em alerta. Olhei para o lado, e dessa vez vi algo assustador. Uma freira, com o olhar vermelho e aspecto cadavérico, estava parada lá. Aquilo me assustou, a ponto de ter de lembrar onde estava para não gritar. Virei para sair de lá, e uma outra freira também, com um aspecto cadavérico e olhos vermelhos, estava bloqueando o corredor por onde eu tinha vindo. Quase derrubei a câmera ao ver a cena. De cada um dos meus lados, havia uma freira monstruosa bloqueando minha passagem. Elas começaram a dizer: "Você não devia estar. Você devia ter ido embora enquanto tinha tempo." Ouvir aquelas palavras me gelou, e comecei a sentir que o ar estava cada vez mais sufocante. Elas começaram a caminhar em minha direção, e eu a me encolher contra aquela parede úmida e gelada. Não sei por quanto tempo fiquei naquela agonia, observando aqueles dois espectros de freiras se aproximarem de mim sem que pudesse fazer nada. Só sei que, ao escutar meu nome, gritei que estava ali. Estava desesperada e precisava de ajuda. Pouco depois, apareceram meus pais acompanhados da Madre Superiora. Ela me olhou com um olhar fuzilante, e meus pais já foram me repreendendo por andar pelo local sem autorização. Saímos dali e fomos caminhando pelo corredor interminável até o final do corredor, que dava em uma porta fechada, que permitia continuar caminho até a saída. Ao chegar à porta, olhei para o corredor, que passava em frente a ela, e vi novamente as freiras, com aspecto diabólico, paradas no meio do corredor, e elas disseram: "Vá embora, enquanto há tempo." A Madre Superiora olhou para o mesmo lado onde estavam as freiras, e pude vê-la sorrindo. Ninguém além de mim e da Madre parece ter ouvido, pois atravessamos a porta e saímos dali. A luz da tarde desaparecia no horizonte. No carro, fiquei sabendo que minha tia demonstrou interesse de largar o convento e voltar para casa. Minha mãe tentou arrumar uma forma de tirá-la de lá, e até conseguiu, mas minha tia faleceu na noite anterior. No velório, escutei minha mãe conversando com meu pai, e ela dizia: "Nada me tira da cabeça que aquela mulher diabólica tenha feito algo com minha irmã. Ela estava desesperada para sair dali, e aquela mulher não aceitava, pois temia que contasse seus segredos. Não tenho certeza de qual segredo ela falava, e tampouco acredito que meus pais soubessem. Eu acredito que tenha a ver com as estátuas de bebês que encontrei, e quando mostrei para minha mãe as fotos que tirei, ela também concordou comigo."